Você está assistindo a este vídeo em 2025 ou 2026. E se você olhar ao seu redor agora, vai perceber algo. Todos estão apostando. Seu vizinho, seu colega de trabalho, sua mãe, seu primo, aquele amigo com quem você não fala há anos. Todos estão em uma casa de apostas, usando dinheiro em resultados que não podem controlar. E o Brasil talvez não saiba que está caminhando para um colapso econômico doméstico, que pode ser pior do que qualquer crise que já vimos. Esta é a história da bolha mais silenciosa e perigosa do Brasil, a bolha das apostas online. Em 2023, o Brasil aprovou a regulamentação das apostas online Parexá Inofensivo. Parecia apenas uma formalização do que já existia nas sombras. Mas o que aconteceu depois foi uma invasão. De um dia para o outro, casas de apostas internacionais inundaram o mercado brasileiro. Betano, Blaze, Stake, dezenas delas, talvez centenas. E elas não vieram apenas com dinheiro, vieram com marketing. Muito marketing. Você não consegue escapar. Influenciadores famosos promovem apostas. Jogadores de futebol promovem apostas. Atores promovem apostas. Gente que você segue no TikTok está ganhando dinheiro para dizer que apostou e ganhou milhares. E o pior, eles fazem parecer tão fácil, tão simples, tão seguro. Você também pode ganhar assim, eles dizem. E as pessoas acreditam. Os números cresceram exponencialmente. Em 2023, o Brasil movimentava cerca de 1,8 bilhão de reais por mês em casas de apostas online. Em 2024, esse número saltou para mais de 3 bilhões por mês. Isso é um aumento de mais de 60% em apenas um ano. Pense bem, em 2024, os brasileiros movimentaram aproximadamente 36 bilhões de reais em apostas online. 36 bilhões. E este número continua crescendo, muito mais rápido do que qualquer coisa controlada. Mas aqui está o problema. Esse dinheiro não vem de pessoas ricas, vem de pessoas comuns, vem de famílias, vem de gente que talvez não devesse está apostando. Um estudo mostrou que cerca de 58% das pessoas que mais apostam no Brasil ganham menos de 2 mil reais por mês. 58%. Isso não é entretenimento. Isso é desespero econômico. Agora, você pode estar pensando, mas por que as pessoas apostam tanto se sabem que vão perder? A resposta é porque elas não sabem. Ou melhor, as casas de apostas fazem questão de que elas não saibam. As casas de apostas usam as mesmas técnicas de cassinos que funcionam há décadas. Técnicas testadas, comprovadas. Primeiro, a ilusão de controle. Os aplicativos permitem que você customize suas apostas. Você escolhe o time, o placar, o jogador que vai marcar. Parece que você está no controle. Você não está. Você está em uma ilusão cuidadosamente construída. Segundo, a recompensa variável. Às vezes você ganha, às vezes você perde, mas nunca de forma previsível. O cérebro humano é programado para buscar recompensas variáveis. É exatamente como uma máquina caça-níqueis. Terceiro, os bônus. Jogo reais. Ganhe 100 de bônus. Parece fantástico, mas o bônus vem com condições quase impossíveis. Você precisa virar o dinheiro 10, 15, 20 vezes antes de poder sacar. Você quase nunca consegue. Quarto, a proximidade da vitória. Os aplicativos mantêm você sempre perto de ganhar. Você quase ganhou essa aposta. Que tal tentar mais uma vez? E você tenta. Quinto, a notificação. Você recebe avisos todo dia. Aposte agora e ganhe bônus. Seu time está jogando? Não perca! Últimas 2 horas para ganhar essa promoção. É uma pressão constante. Tudo isso foi cientificamente desenhado para criar um hábito forte. Tudo. E funciona. Funciona muito bem. As casas de apostas não ganham dinheiro porque as pessoas ganham. Elas ganham dinheiro porque as pessoas perdem. E perdem muito. A margem de lucro das casas de apostas no Brasil é de aproximadamente 15% a 20%. Isso significa que
De cada 100 reais apostados, de 15 a 20 reais ficam com a casa. O resto é distribuído entre os ganhadores. Agora, chegamos à parte mais séria. As pessoas não estão apostando com o dinheiro que têm, estão apostando com o dinheiro que não têm. Como sabemos disso? Porque muitas casas de apostas oferecem crédito, literalmente. Você entra no aplicativo e tem uma aba que diz: crédito disponível, 500 reais. Você não pediu por isso. Tava lá, esperando você usar. Muitas pessoas apostam 200 reais do seu dinheiro. Quando perdem, apostam 200 do crédito oferecido. Quando perdem de novo, apostam mais, e mais, e mais. Os números são alarmantes. Uma pesquisa recente mostrou que 68% das pessoas que apostam regularmente relatam ter se endividado para continuar jogando. 68%. Isso significa que muitas das pessoas que você conhece e que apostam podem estar endividadas por causa disso. E não estamos falando de pequenas dívidas. Estamos falando de pessoas que devem 5 mil, 10 mil, 50 mil reais. Pessoas que gastaram meses de salário apostando. Pessoas que perderam relacionamentos porque perderam tudo. E aqui está o problema. Isso é apenas o começo. Estamos em 2024. A Copa do Mundo é em 2026. Faltam menos de 2 anos. E quando a Copa chegar, a intensidade vai aumentar exponencialmente. Mais apostas, mais bônus, mais propaganda, mais influenciadores ganhando dinheiro para convencer você a apostar. As pessoas vão apostar muito mais durante a Copa. Será a maior oportunidade de apostas que o Brasil já viu. Agora, vamos para um cenário que ninguém quer pensar. O que acontece depois de 2026? A Copa termina, a febre de apostas começa a diminuir. As pessoas acordam para a realidade de quanto perderam. E aí, os problemas começam de verdade. Primeiro, o colapso do crédito doméstico. Quando muitos não conseguem pagar suas dívidas, os bancos reagem, aumentam os juros, apertam os critérios de crédito, começam a cobrar mais agressivamente. De repente, a pessoa com dívida de apostas, financiamento do carro e contas a pagar, pode não conseguir mais se sustentar. Segundo, o impacto no consumo. Se você está endividado com apostas, não compra um carro novo, não reforma a casa, não consome como antes. Quando milhões de brasileiros cortam o consumo ao mesmo tempo, a economia inteira sente. Lojas fecham, empresas cortam funcionários, o desemprego aumenta. É um ciclo vicioso. Menos consumo leva a menos empregos. O que leva mais pessoas a apostar por desespero, gerando mais endividamento. Terceiro, o impacto social. Problemas de saúde mental graves. Famílias desfeitas. Isso já está acontecendo em outros países onde as apostas cresceram sem controle. Na Irlanda, por exemplo, problemas graves de saúde mental ligados a apostas aumentaram drasticamente em poucos anos. Estamos copiando o modelo sem copiar as proteções necessárias. E quarto, o endividamento do governo. Quando a crise chegar, as pessoas vão cobrar do governo. Vão pedir ajuda. E o governo terá que criar programas de recuperação, gastando bilhões. E quem paga essa conta? Todo o Brasil. Na forma de menos investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Tem um dado que você precisa saber. A renda média do apostador brasileiro é baixa. As pessoas que mais apostam ganham, em muitos casos, menos de 2 mil reais por mês. E quanto elas apostam por mês? Uma média de 300 a 500 reais. Isso é de 15% a até 50% do salário delas. Metade do salário de algumas pessoas está sendo apostado. Isso não é escolha, é compulsão. E as casas de apostas sabem disso. Elas têm os dados e continuam oferecendo crédito. Isso é predatório. É planejado. E o Brasil permite. Mais do que permite, incentiva. O governo arrecada impostos das casas de apostas. Quanto mais as pessoas apostam, mais o governo ganha. Então, qual o incentivo para parar? Enquanto isso, uma geração inteira de brasileiros está sendo impactada economicamente. E quase ninguém fala sobre isso. Você pode estar se perguntando:
Por que isso é uma bolha? Porque é insustentável. As casas de apostas estão crescendo exponencialmente, mas esse crescimento é baseado em pessoas apostando cada vez mais. Quando as pessoas não tiverem mais dinheiro para apostar, quando a euforia da Copa passar, o que acontece? As apostas caem. Os apostadores buscam ajuda. É por isso que é uma bolha. É um crescimento insustentável, baseado em um produto viciante e predatório. E como toda bolha, vai estourar. A questão é quando e quanto dano vai causar. A bolha das apostas não é uma curiosidade histórica. Está acontecendo agora. Enquanto você assiste a este vídeo, alguém está perdendo o salário em uma aposta. Alguém está se endividando. Alguém está desesperado. E em 2026, quando a Copa chegar, pode ser muito pior. Se você ou alguém que você conhece está com dificuldades por causa das apostas, procure ajuda. Existem organizações que podem auxiliar, como o Programa Jogo Responsável e grupos de apoio. A ajuda é o primeiro passo. E se você achou este vídeo valioso, inscreva-se em Bolhas do Brasil para mais investigações sobre as crises que ninguém comenta. Nos comentários, deixe sua pergunta. Você conhece alguém impactado pelas apostas? O que acha que vai acontecer depois da Copa? Obrigado por assistir.